Olá, nono ano! Hoje eu estou aqui mais uma vez para falar com você e dar sequência da aula anterior. Os livros que a gente tem estudado, claro, da história da arte, falar um pouco mais sobre a linha do tempo. Eu sou a Professora Carla e hoje eu vou falar um pouquinho mais com vocês sobre a história da arte. Nós falamos sobre a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna. E hoje nós iremos falar sobre a arte contemporânea. Época de grandes conflitos, Revolução Francesa, Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, artistas que se manifestaram de acordo com os movimentos como neoclássico, romantismo, o realismo e o impressionismo, que revolucionou a arte do século XX. Bom, hoje a aula será especial para os alunos, principalmente que estão interessados em fazer os vestibulinhos, como ETEC, vestibulinho para o privado ou até mesmo entrar no ensino médio. Vamos lá estudar um pouquinho mais? O neoclassicismo foi um estilo dominante na arte ocidental do fim do século XVIII até aproximadamente 1830. Em sua forma mais básica, o movimento buscava reviver o espírito das grandes civilizações da Grécia e de Roma. A pintura mostra a morte de Marat, revolucionário francês assassinado em casa por Charlotte Corday. A inscrição a Marat, David, que aparece na caixa de madeira, cuja forma sugere uma pedra tumular, indica que se trata de uma homenagem a Marat, que o pintor conhecia pessoalmente e que teria visto na véspera de sua morte, tal como a representado. Aperfeiçoou a realidade com o intuito de criar o retrato de um Marte revolucionário. Ignorou a feição muito desfigurada de Marat e o colocou numa pose elegante e heróica, contra um fundo chapado. O Juramento de Horácios é considerada a primeira obra-prima do neoclassicismo. Ele retrata os irmãos Horácios jurando derrotar seus inimigos, a família Curiáceos, ou morrer pelo país. Davi dispõe a composição de modo semelhante a um friso em que enfatiza as formas geométricas das poses dos guerreiros e a arquitetura romana, as cores amenas e os contornos curvos dos pais paralisados pela tristeza aliviam um tom de severidade que domina a tela. As duras lições de moral das obras de Davi refletem a atmosfera que revolta na França. Quando, contudo, o governo revolucionário se desintegrou e deu lugar à ascensão, Napoleão, o espírito do neoclassicismo mudou. Na escultura, forte influência das formas clássicas do Renascimento, ao contrário dos escultores barrocos, que pintavam suas obras. Os artistas neoclássicos optaram pela cor branca natural do mármore, como os escultores gregos e romanos. No terreno da escultura, o impacto de novidade dos novos conhecimentos adquiridos foi menor do que nas outras artes, como pintura e arquitetura, pois os escultores já bebiam na fonte da clássica desde o século XV, mas seus melhores resultados na interpretação da tradição greco-romana não deixaram de mostrar a mesma elevadíssima qualidade. As duras lições de moral das obras de Davi refletem a atmosfera de revolta na França. Contudo, o governo revolucionário se desintegrou e deu lugar à ascensão de Napoleão. O espírito do neoclassicismo mudou. Os artistas começaram a dar mais destaque ao esplendor do Império Romano e não ao caráter moral da República. O estilo neoclássico sucedeu à arquitetura barroca e rococó nos países da Europa. Ele foi um movimento de oposição a esses estilos, considerados exagerados, rebuscados e muito complexos. Suas características: formas regulares, geométricas e simétricas, uso da abóbada, de berço ou de aresta, o uso
de cúpulas e frontões triangulares. O século XIX foi agitado por fortes mudanças sociais, políticas e culturais causadas por acontecimentos do final do século XVIII, que foram a Revolução Industrial, que gerou novos inventos com o objetivo de solucionar os problemas técnicos decorrentes do aumento de produção, provocando a divisão do trabalho e o início da especialização da mão de obra, e pela Revolução Francesa, que lutava por uma sociedade mais harmônica em que os direitos individuais. O tema Liberdade Guiando um Povo é o Levante de julho de 1830 na França. A pintura é uma corajosa versão moderna dos ideais clássicos. Liberdade, a mulher no topo da tela tem os clássicos pelos nas axilas e por isso chocou alguns observadores contemporâneos. Observa-se estudantes, arruaceiros, soldados e operários no quadro, assim como uma distante vista à direita da Notre-Dame parisiense. A bandeira, ao colocar o vermelho sobre uma mancha do céu azul, Delacroix destacou seu tom vibrante. As cores da bandeira se repetem na roupa do trabalhador aos pés de Liberdade. Observa-se, mesmo assim, Delacroix parece ter se representado no quadro à esquerda de Cartola. Delacroix uma vez afirmou: "Se eu não lutei pelo meu país, pelo menos terei pintado por ele." A estética romântica é burguesa por excelência. Seu contexto histórico nos remete à Revolução Francesa que levou a burguesia ao poder. Era preciso uma arte e o espírito burguês. Assim, o homem romântico defendia uma estética totalmente oposta da nobreza, valorizando a expressão do sentimento em oposição à valorização da razão, a inspiração poética, mas não viam a natureza como objeto de imitação, mas sim como objeto de inspiração. Dar vazão ao sentimento era fundamental. Realismo. Entre 1850 e 1900 surge nas artes europeias, sobretudo na pintura francesa, uma nova tendência estética chamada realismo, que se desenvolveu ao lado da crescente industrialização das sociedades. Durante a primeira metade do século XIX, enquanto se tratava o embate entre neoclassicismo e romantismo, o realismo, força que iria dominar a arte na segunda metade do século, começa lentamente a aparecer. Aqui, o autorretrato de Gustav Goldberg, o homem europeu diante da industrialização e aprendido a utilizar o conhecimento científico e a técnica para interpretar e dominar a natureza. Se convenceu de que precisava ser realista, inclusive em suas criações artísticas, deixando de lado as visões subjetivas e emotivas da realidade. Em certo sentido, o realismo tinha sempre feito parte da arte ocidental. Durante a Renascença, os artistas superaram as limitações técnicas e representavam a natureza com assiduidade fotográfica. A pintura faz representação da realidade com a mesma objetividade com que o cientista estuda um fenômeno da natureza, ou seja, o pintor buscava representar o mundo de maneira documental. Ao artista não cabe melhorar artisticamente a natureza, pois a beleza está na realidade tal qual ela é, revelação dos aspectos mais característicos e expressivos da realidade. Impressionismo foi um movimento artístico que revolucionou profundamente a pintura e deu início às grandes tendências da arte do século XX, e o primeiro movimento artístico de revolução total desde o Renascimento. Ele surgiu em Paris, na França, por volta de 1860, mudando tudo aquilo que era visto nas pinturas produzidas até então. Desde o século XV, a pintura acompanhava os passos das inovações técnicas e científicas. A descoberta de pigmentos e a perspectiva que criava a ilusão de profundidade
Na Renascença, somaram-se ao jogo do claro e escuro do Barroco. E seguindo pelo século XIX, vemos surgir os ismos, do qual o impressionismo faz parte. Bom, nono ano, a aula de hoje foi especialmente para os alunos que estão interessados em fazer as provas dos vestibulinhos, como tentar uma bolsa no privado, ou na ETEC, ou na Federal, ou até mesmo para estudar no ensino médio. Bom, falamos um pouquinho sobre a linha do tempo, a idade e o período cronológico. Bom, eu fico por aqui e vocês agora acessarão ao blog e farão as atividades. Beijo grande e até a próxima. Tchau!